Acelera a ambição com o novo Cupra Formentor Special Edition. Um híbrido plug-in de 204 cavalos com até 126 km de autonomia elétrica por 33.490 € mais IVA para empresas e ENI. Saiba mais em cupraofficial.pt. Esta é a história do dia da Rádio Observador. A linha fortificada no Donbass que Putin não quebra. Позволю себе только добавить, что по нашим оценкам, то, что происходит на Донбассе сегодня, это и есть геноцид. Esta é uma declaração de Vladimir Putin feita a 15 de fevereiro de 2022. A guerra começaria no dia 24. No Kremlin, em Moscovo, ao lado do então chanceler alemão Olaf Scholz, Putin insistia na teoria do genocídio da população russófona do Donbass. Essa teoria serviria como um dos argumentos para a invasão da Ucrânia. Mas 3 anos e meio depois, há uma linha defensiva montada pela Ucrânia que continua a garantir a integridade territorial naquela região. Putin, porém, não desiste e agora tenta outra via, e é sobre isso que vou conversar com Madalena Moreira, jornalista da secção de Internacional do Observador. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de quarta-feira, 20 de agosto. Bem-vinda, Madalena. Obrigada, Ricardo. Madalena, temos de começar esta conversa por 2 breves explicações, podem ser importantes para perceber melhor esta história do dia. O que é o Donbass, no fundo, e que importância histórica, e económica, industrial tem também esta região? Quando nós falamos do Donbass, que é uma coisa que temos ouvido falar muito ao longo dos últimos 3 anos e meio, estamos a falar da região no leste da Ucrânia, que faz fronteira com a Rússia e que inclui 2 províncias que estão na totalidade ou quase totalidade ocupadas pela Rússia, que é Donetsk e Lugansk. E quanto ao valor do Donbass, estamos a falar de um valor geográfico, porque é próximo da Rússia, mas também tem rios muito importantes e chega a ter costa no Mar de Azov. E depois tem o valor económico de ser o coração da indústria ucraniana, que já vem dos tempos da União Soviética, em que era, segundo o Banco Mundial, o principal produtor de carvão da União Soviética, e hoje em dia continua a ter muitas minas ativas e muitos campos agrícolas. Nós já ouvimos falar destas minas do Donbass no Acordo das Terras Raras entre Trump e Zelensky. São estas mesmas minas nesta região ocupada. Exatamente. E depois tem ainda um valor cultural e histórico, porque sendo a região ucraniana mais próxima da Rússia tem uma grande população russófona, que fala russo, e mais pessoas separatistas e pró-Moscovo, incluindo antigos presidentes ucranianos que acabaram por ser retirados do poder por terem esta posição para o Kremlin. Como Viktor Yanukovych. Exatamente. Mas também temos aqui que notar que, apesar de haver muitas pessoas que se revêem neste sentimento pró-Moscovo e separatista, não é a totalidade da população e ele só é grande quando comparado com o resto da Ucrânia. Mas é precisamente essa região de Donbass mais russófona, se quisermos, que foi também palco destes primeiros confrontos, isto depois da conquista da Crimeia em 2014. Houve ali umas ações de guerrilhas mais russófonas e foi aí também no Donbass que foi encenado aquele referendo que depois serve de desculpa a Putin para invadir a Ucrânia, não é? Exatamente, é isso mesmo. Portanto, a Rússia anexa a Crimeia no início de 2014 e um mês depois dessa declaração, forças pró-Rússia separatistas com o apoio do Kremlin começam ofensivas. Começa uma guerra, basicamente. Exatamente, nestas 2 províncias e declaram as 2 províncias como repúblicas populares, ou seja, República Popular de Donetsk e de Lugansk, depois de terem realizado referendos, de terem encenado referendos, porque não foram reconhecidos internacionalmente. Em 2022, Putin reconhece estas 2 repúblicas populares que tinham sido proclamadas em 2014 como Estados independentes. 3 dias depois, invade a Ucrânia
com o pretexto de defender as populações russas que dizia estarem a ser alvo de discriminação por parte do governo de Kiev. E depois, em setembro de 2022, já estas regiões estavam, na sua maioria, ocupadas pelas forças russas, foram encenados novos referendos e o Donbass, juntamente com as regiões que também estavam ocupadas de Kherson e de Zaporizhia, foram anexadas à Rússia, e as 4 regiões todas juntas formam o que o Kremlin chama de a Nova Rússia. A Nova Rússia. Em russo, é isso, exatamente. E na sequência dessas ameaças é construída a tal linha defensiva de que vamos falar neste episódio. E, Madalena, quando falo nestas linhas, lembro-me das linhas de torres, as nossas linhas de torres, isto para lidar com as invasões napoleónicas, e da linha Maginot, que na Segunda Guerra Mundial não serviu de muito. Neste caso chama-se a Faixa Fortaleza, e está há uma década... Faixa Fortaleza não tem assim um nome mais pomposo do que isso. Eu acho pomposo, é Fortaleza. Pomposo, sim. E esta faixa está há uma década em construção, porque começou a ser construída em 2014, quando houve os primeiros confrontos, e delimita uma região com 50 km de extensão e que tem 4 cidades que foram tomadas em 2014 e desde aí nunca mais foram tomadas, ou seja, as forças ucranianas conseguiram retomá-las. Conseguiram recuperá-las. Conseguiram recuperá-las às tais forças pró-Rússia, desde aí nunca mais foram tomadas por causa destas medidas de segurança que eles tomaram. Então, sendo uma zona muito industrial, como nós já dissemos, era uma zona que já era muito urbanizada, com prédios de malha densa, autoestradas, caminhos de ferro, o que por si só já dificultou o avanço de tropas, e Kiev foi acrescentando a toda esta região arame farpado, cimento, gravilha, dentes de dragão, que são aquelas pequenas pirâmides que se põem no chão. Aquelas, sim, exato, aquelas que impedem o avanço de um tanque. Aqueles X em cimento, exatamente. Não é? Quase aquelas cruzes em cimento grandes. E além disso ainda puseram bunkers, trincheiras e depois minas e outras armadilhas anti-tanque. Portanto, funciona como a grande linha de defesa. E, além disso, também é a última linha de defesa, porque depois disso começa o centro da Ucrânia, que é só planícies, sem rios ou montanhas que sirvam de obstáculo natural. E já voltamos à conversa com Madalena Moreira, jornalista da secção de Internacional do Observador, e como quer afinal Putin quebrar esta linha defensiva ucraniana. Acelera a ambição com o novo Cupra Formentor Special Edition. Um híbrido plug-in de 204 cavalos com até 126 km de autonomia elétrica por 33.490 € mais IVA para empresas INI. Saiba mais em cupraofficial.pt. Esta é a história do ano em que 2 grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa. E uma execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. Era um grupo de polícias com uma grande formação especial para atacar a força de terrorismos praticados em autocarros, aviões, veículos, casas. Episódio 5. A primeira missão da Superpolícia. 1983, Portugal à queima-roupa. É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Vitória Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Madalena Moreira, jornalista da secção de Internacional do Observador. Madalena, durante todo este tempo de guerra, as tropas russas nunca conseguiram quebrar esta linha, a tal faixa fortaleza? Não, desde que ela começou a ser construída, depois de ter sido passada a primeira vez, nunca foi novamente passada por forças russas, de tal forma que foi nesta zona que se lutaram algumas das batalhas mais compridas e mais mediáticas de 3 anos e meio de guerra. Foi aqui, por exemplo, que em Bakhmut se lutou pelo controle da cidade durante 9 meses, ou em Avdiivka, e que mais a sul desta faixa é onde se luta agora pelo controle de Pokrovsk. Exato. Mas neste momento os avanços estão a ser muito mais lentos do que foram na parte inicial do primeiro ano de guerra. E os analistas estimam que, ao ritmo atual, esta parte final de Donetsk, que as forças russas ainda não conseguiram tomar, seriam precisos
3 anos para tomar a faixa fortaleza. 3 anos de mais morticínio, no fundo. Exatamente. E Putin agora tenta na Secretaria, é isto, Madalena, se é que eu entendi bem, tenta na Secretaria vencer esta linha fortificada que não consegue vencer com armas, é isso? Exatamente. Ainda que nunca tenha dito publicamente que isto vai demorar tanto tempo, parece aqui haver um entendimento que a Rússia não tem pessoas suficientes para continuar a matar na linha da frente para conseguir tomar esta faixa fortaleza essencial. E, portanto, faz uma sugestão diplomática para conseguir obter este território. E então a sugestão que fez a Donald Trump no Alasca é que a Rússia fique com o controle total com o Donbass, incluindo todas as zonas que já ocupam e esta parte final que ainda não conseguiram ocupar. Em troca, para todos os confrontos, congela as linhas da frente na restante Nova Rússia, ou seja, em Kherson e Zaporizhia, e diz que até estará disposto a devolver outras partes mais pequenas que também ocupou noutras zonas da Ucrânia, nomeadamente em Kharkiv e em Sumy. Donald Trump apoia esta ideia das trocas territoriais porque acredita que é impossível fazer um acordo que não passe por isto, ou seja, alguém terá sempre que dar o braço a torcer e neste caso ele acha que esta concessão territorial é uma concessão que vale a pena fazer. Mas aqui seria claramente uma vitória para a Rússia se conseguisse esta zona que tanto quer, Donbass, e já percebemos e já explicaste o interesse também industrial que esta zona tem. Imagino que essa vontade russa de agora resolver isto num acordo esbarre numa recusa por parte de Kiev. Também não está disponível para ceder este território, ou está? Sim, e aqui não é só a questão estratégica que eu já tinha falado de esta faixa poder funcionar como plataforma de lançamento para um eventual ataque, como já aconteceu Crimeia em 2014 e depois Donbass em 2022. Há uma justificação que Zelensky utiliza muito, que é a justificação legal da Constituição, a Constituição ucraniana não lhe permite mudar as fronteiras do país tal como estão definidas, e depois há ainda uma justificação política que é, segundo o inquérito, 75% dos ucranianos é contra trocar territórios com a Rússia, ou seja, seria uma grande derrota política para Zelensky estar a ir contra a vontade da maioria da população ucraniana. A isto soma-se ainda a questão social, que é o facto de milhares de pessoas ainda viverem nestas regiões e fazerem a sua vida diária, apesar de estarem tão próximo da linha da frente, a sua vida diária quase normal. Só em crianças são 18 mil crianças que estão nesta região e, portanto, impõe-se a questão como é que se tira estas pessoas. Mas claro que aqui Kiev não está sozinho e tem o apoio dos europeus, que continuam a dizer que a sua prioridade é defender a soberania territorial da Ucrânia e que não vão aceitar pressão para que façam cedências territoriais. Obrigado, Madalena. Obrigada eu, Ricardo. Madalena Moreira é jornalista da secção de internacional do Observador. Ficam ainda algumas notas para esta quarta-feira, 20 de agosto, no futebol, primeira mão do play-off da Liga dos Campeões, na Turquia, em Istambul, o Benfica defronta o Fenerbahçe de José Mourinho. E por cá arranca o mítico Festival de Vilar de Mouros e este ano do cartaz fazem parte nomes como os Sex Pistols, James, Papa Roach e os The Weasel. E nesta quarta-feira também se assinala o Dia Mundial do Mosquito, o animal que mais mata em todo o mundo. Há dados que apontam para mais de 700 mil mortes em todo o mundo por ano devido a doenças provocadas por picadas de mosquitos. E há centenas de milhões de pessoas que são infectadas por várias doenças. Este Dia do Mosquito foi criado precisamente para alertar para os programas de prevenção. E cá vamos nós para as recomendações de agosto em festas e romarias. Nesta quarta-feira, dia 20, arrancam as festas de Nossa Senhora da Glória, em Glória do Ribatejo. Neste primeiro dia, há missa solene, quanto à música, quanto aos concertos. Esses ficam para os próximos dias. E chega ao fim uma das grandes festas e romarias do ano, a Senhora da Agonia, em Viana do Castelo. Nesta quarta-feira, há procissão no mar. Já o fogo de artifício foi cancelado. Esta foi a história do dia,
A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã e boas férias. Acelera a ambição com o novo Cupra Formentor Special Edition. Um híbrido plug-in de 204 cavalos com até 126 km de autonomia elétrica por 33.490 € mais IVA para empresas INI. Saiba mais em cupraofficial.pt.